A sua marca não é só sobre os produtos e os serviços que você vende, é sobre como as pessoas levam o seu negócio para outros lugares. É sobre como você deixa uma marca na vida delas. Oi, eu sou a Thalita e estou muito feliz de estar aqui com você hoje, te ensinando a construir uma marca memorável. Eu acredito demais que a gente precisa ter uma construção de marca, primeiro, coerente, coesa e com muita constância. E é claro que para isso a gente precisa um pouquinho de criatividade, a gente precisa um pouquinho de direcionamento e é exatamente isso que eu vou fazer com você hoje. Bom, quando a gente fala sobre construção de marca, eu gosto sempre de pensar que as pessoas precisam linkar a nossa marca, linkar o nosso negócio com alguma palavra. Então imagina aí que palavra que as pessoas utilizam para descrever aquilo que você faz, ou melhor, para descrever aquilo que você é. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que é o exercício das 3 palavras. É você pedir para alguma pessoa, para o teu cliente, ou nas tuas próprias redes sociais mesmo, que elas te definam, que elas escolham 3 palavras que vêm à mente delas quando elas lembram de você. É um exercício que parece tão bobinho, né? Tão simples, mas ele nos define muito e ele explica muita coisa. Quer ver por quê? Teve uma época da minha vida onde eu era muito conhecida por ser jornalista. Então, eu sou jornalista de formação e eu compartilhava muito a minha vida estudante de jornalismo e trabalhando num veículo de comunicação. Eu sou apaixonada por futebol e lá nessa empresa eu trabalhava com futebol. Então, obviamente, toda vez que eu abria uma caixinha de perguntas ou quando eu perguntava alguma coisa para as pessoas, a palavra futebol aparecia. As pessoas usavam a palavra futebol para me descrever. E isso acontece na tua marca também. As pessoas normalmente vão linkar alguma palavra, linkar alguma coisa que você faz com o teu negócio. Então a gente precisa pensar muito como a gente está atraindo as pessoas, quais são as palavras, os adjetivos que elas estão usando para nos definir. E mais do que isso, é a gente entender também onde é que está a nossa promessa. Porque muitas vezes a nossa promessa está relacionada com essas palavras. Eu, particularmente, sou bem descontraída, eu não tenho uma comunicação nada séria, e as pessoas normalmente falam palavras como carisma, animação, alegria, entusiasmo. Isso é ótimo para o meu negócio, mas talvez não seria ótimo para uma empresa como, sei lá, Louis Vuitton, que é uma marca muito refinada, elegante, sofisticada. E aí que a gente começa a pensar quais são as coisas que a gente está fazendo, como é que a gente está se comportando, como é que a gente está agindo. E a gente começa por aí a nossa construção de marca memorável. E nesse conteúdo eu quero falar para você sobre alguns pilares que vão te direcionar nessa jornada. E quando eu falo sobre pilares, é para que você entenda que não é só sobre o conteúdo que você posta, não é só sobre o vídeo que você cria, não é só sobre os stories, as narrativas que você constrói. É sobre tudo. Tudo está relacionado e tudo dentro da nossa marca comunica. E quando a gente fala sobre pilares, é exatamente por isso. Porque para a gente conseguir consolidar e construir uma marca forte, ela precisa de bons pilares, ela precisa de uma fundação sólida, né? E essa fundação, ela não se constrói só com bons conteúdos, ela se constrói com um bom posicionamento, ela se constrói com boas narrativas, com boas histórias, ela se constrói com boas ações de marca, ela se constrói com inúmeras frentes que são extremamente importantes para qualquer negócio. Então a gente vai começar a partir daí, pensando no que a tua marca está comunicando. E a partir disso a gente começa a tirar conclusões. Será que realmente eu estou construindo uma marca que está deixando marca na vida das pessoas? Porque provavelmente hoje você deve ter tido contato com diversas marcas. Diversas marcas passaram na tua timeline, diversas marcas passaram aos teus olhos hoje. E de quantas você efetivamente lembrou? Existe o jogo da atenção, né? Que a gente está tanto buscando e está sempre tentando encontrar uma forma diferente de chamar atenção, de fazer algo diferente, de fazer algo que realmente faça com que as pessoas lembrem. Então é isso que a gente precisa pensar. Por que a gente lembra de algumas marcas e não lembra de outras? Por que algumas vêm tão rápido na nossa mente e outras demoram mais tempo? E é exatamente isso que a gente precisa fazer no teu negócio também. Quando a gente fala sobre a construção da marca e a gente fala sobre esse mapa, porque realmente a gente vai precisar olhar primeiro para a nossa base e fazer um diagnóstico. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando a gente vai construir um novo posicionamento, quando a gente vai fazer alguma ação de aperfeiçoamento no nosso negócio, é a gente observar as coisas que a gente já fez e as coisas que a gente está realizando também nesse momento. E entender como é que a gente está se diferenciando.
Então, a primeira coisa é você pensar qual que é a percepção que as pessoas têm sobre aquilo que eu faço. Então, o que as pessoas estão achando? O que as pessoas falam sobre mim quando eu não tô com elas? Ai, Thalita, mas é muito difícil a gente saber o que as pessoas falam da gente quando a gente não tá. Mas é exatamente isso que a gente precisa se questionar o tempo todo. O que as pessoas estão dizendo da gente quando elas viram as costas do nosso negócio? Quando elas terminam, concluem uma compra? Elas nos indicam, elas fidelizam, elas voltam a comprar da gente, elas falam da gente, elas se tornam promotores da nossa marca, que eu gosto muito de falar que a gente precisa de dois tipos de clientes, né? O cliente que paga e o cliente que propaga. Aquele cliente que paga é ótimo, né? Todo mundo está buscando por esse cliente. Aquele cliente que não questiona o preço, que quer comprar sempre, que fideliza, que gosta da nossa entrega, que vê valor da nossa entrega. Mas é muito bom que a gente também tenha o cliente que propaga, o cliente que traz outros clientes, o cliente que faz com que o nosso negócio vá mais para frente, que indica o nosso trabalho para outras pessoas. Então a gente primeiro precisa pensar nisso, nesse diagnóstico, pensar na percepção que a gente está gerando na vida das pessoas. O que elas estão falando da gente? O segundo ponto é a gente entender se o nosso esforço está coerente com o nosso resultado. Porque às vezes tu tá te forçando tanto, né? Tanto esforço, é tanta dedicação e o teu resultado não é compatível com isso. Provavelmente é porque em algum momento, em alguma ação, tá tendo ruído. Alguma coisa que você está fazendo não está trazendo o resultado que você espera. E é aí que a gente precisa entender o porquê. Por que não está trazendo esse resultado? Tá faltando alguma coisa? Falta aquela cereja do bolo que a gente tanto fala? Então a gente precisa olhar para isso também. Será que o teu resultado é compatível com o esforço? O terceiro ponto é a gente poder entender qual é a nossa promessa. Será que as pessoas estão entendendo exatamente aquilo que a gente está prometendo que vai entregar? Aquilo que eu realmente quero fazer de diferente na vida das pessoas? Então, esse terceiro ponto, ele é muito mais reflexivo, porque a gente precisa entender primeiro aquilo que a gente faz, aquilo que a gente promete, aquilo que a gente fala que vai fazer. E aí entender se a gente está conseguindo se comprometer com isso também, se a gente está conseguindo entregar para as pessoas aquilo que a gente promete. E mais do que isso, se elas estão tendo clareza daquilo que a gente promete também. Depois, por último, nesse diagnóstico, é a gente entender onde está o nosso grande diferencial. E quando a gente fala sobre diferencial, não é, meu preço é diferenciado, eu estudei tal curso, eu fiz tal formação. Não é aí que a gente se diferencia. É entender exatamente onde é que está o nosso grande diferencial competitivo. Preço normalmente não é um diferencial competitivo. Então, o atendimento é um diferencial competitivo, a forma como você se conecta com o teu cliente é também, a experiência que você proporciona também é um diferencial competitivo. Você precisa ser muito honesta com você nesse diagnóstico e entender onde é que efetivamente está o teu grande diferencial. Feito esse diagnóstico, a gente parte para um segundo ponto que faz parte da construção dessa marca memorável, que é olhar para o nosso produto ou para o nosso serviço. E aqui a gente entra numa questão que é extremamente importante. Aquilo que não faz sentido, a gente reformula ou a gente elimina. Então, aqueles produtos, aqueles serviços que você tem que já não estão mais fazendo sentido para você, que você já nem acredita mais tanto que eles funcionam, a gente elimina, tira. Porque é muito difícil a gente vender algo que a gente não acredita. É muito difícil a gente vender algo que custa algo pra gente também, sabe? Então, exemplo, você tem um serviço que te toma muito tempo, te esgota muito, te suga muita energia e o que você cobra não é compatível. Faz sentido esse produto permanecer dentro da tua esteira? Por quanto tempo faz sentido esse produto permanecer? Será que não dá para reformular esse produto? Não é só a gente sair aumentando o preço, criando outras estratégias para agregar mais valor no nosso produto. Às vezes o caminho realmente é remover esse produto ou é reformular, trazer ele com uma nova roupagem, com um novo formato também. O próximo ponto é a gente entender, ainda sobre produto e serviço, é a gente entender que a gente precisa separar os nossos produtos e serviços em produtos que são operacionais e produtos que são estratégicos. Aqui a ideia é a seguinte: o produto estratégico é aquele produto que vai sustentar o teu posicionamento, é aquilo que faz com que as pessoas te conheçam, é aquilo que faz com que as pessoas realmente vejam valor naquilo que você faz. Normalmente, os produtos estratégicos, e aqui a gente não está falando sobre estratégia efetivamente de venda ou de negócio mesmo, mas aqui é um produto que faz com que as pessoas encontrem você e se conectem com você. E é por isso que eles são estratégicos, porque eles têm um objetivo no início da jornada. E os produtos operacionais são aqueles produtos que você
consome, que você vende no dia a dia, que são aqueles que sustentam a tua bagagem. Quando a gente fala sobre isso, sobre a construção desses dois produtos principais, a separação dos produtos principais, é a gente compreender que se a gente tem produtos estratégicos demais, a gente não consegue ter um negócio que escale, e é isso que a gente vai falar na sequência também. Se a gente tem produtos só operacionais, a gente está tão mergulhado no dia a dia, trabalhando, que a gente não consegue pensar em formas de trazer novas pessoas para o nosso funil de vendas. Então, a construção de uma marca memorável parte também desse ponto, da gente olhar para os nossos produtos, para os nossos serviços e para aquilo que a gente está entregando para as pessoas no final das contas. E é claro que quando a gente falou sobre as palavras lá no início da nossa aula de hoje, a gente falou sobre as palavras que as pessoas usam para nos definir. É imaginar também que as pessoas usam determinadas palavras para definir os nossos produtos e serviços. Então, elas vão utilizar adjetivos também para definir esses produtos. Quais são as palavras que elas usam para definir esses produtos que você vende, esse serviço que você oferta? E o terceiro ponto da construção do nosso mapa da marca memorável é a gente entender também que comunicação faz toda a diferença. E eu não estou falando só da comunicação verbal, estou falando também da comunicação não verbal. Aquilo que a gente não fala, mas aquilo que a gente faz, porque isso também comunica. E às vezes uma palavra errada, às vezes uma narrativa errada, às vezes uma comunicação não tão clara, estraga, gera ruído na venda do teu produto, gera ruído na promessa que você oferta, gera ruído na percepção que as pessoas têm. E é por isso que a gente tem que falar sobre comunicação também. Porque todos os nossos produtos, todos os nossos serviços, todas as nossas ações de marca dependem de uma boa comunicação, dependem de uma boa narrativa, dependem de uma boa estratégia que vai fazer com que as pessoas lembrem no final das contas. Às vezes você é muito boa naquilo que você faz, você tem muito conhecimento técnico, você tem muita expertise, se diferencia com base nisso, mas você não sabe comunicar. E se você não sabe comunicar, você não sabe chegar até a pessoa adequada, até a pessoa ideal, o nosso cliente ideal. Então não adianta a gente falar sobre construção de uma marca que deixa a marca, que se torna memorável, que fica na memória do nosso cliente, se a gente não consegue criar uma comunicação que seja também magnética a ponto da pessoa lembrar que a gente existe, lembrar da transformação que a gente gera. Então, quando a gente constrói esse mapa, e por que eu falo que isso é um mapa? Porque a gente vai passando por várias frentes. A gente vai traçando, trilhando um caminho onde uma coisa complementa a outra. Nós poderíamos falar só sobre uma boa comunicação? Poderíamos. Poderíamos falar só sobre bons produtos? Poderíamos também. Mas se a gente não fizer um diagnóstico das coisas que a gente está construindo, das coisas que a gente já fez, das coisas que estão funcionando e das coisas que não funcionam mais, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue melhorar a nossa comunicação e não consegue criar ações e estratégias à altura daquilo que a gente quer realmente passar para as pessoas. E por último, eu quero que você use esse mapa para transformar em plano de ação, porque é a repetição de todas essas ações e de todos esses questionamentos que vai fazer com que você chegue no resultado que você tanto busca. Se tornar uma marca memorável não acontece da noite para o dia, embora a gente adoraria que fosse. Mas a gente precisa entender que repetindo com a constância certa e com a consistência, com a coesão certa, a gente consegue chegar lá. Então aproveita, pega todo esse mapa, transforma ele num plano de ação, executa e entende aquilo que você está acertando, aquilo que você está errando, aquilo que precisa ser reformulado, aquilo que precisa ser melhorado para que a gente consiga chegar no resultado ideal e alcançar efetivamente aquele posto de marca lembrada, memorável e amada pelos nossos clientes.